Olá! Nesta aula, vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre controle interno. Para começar, a pergunta básica: o que é controle interno? Pessoal, controle interno é o controle realizado pela organização sobre os seus próprios atos. O normativo da Controladoria Geral da União, conhecida pela sigla CGU, que trata dos conceitos e das práticas de controle interno no Poder Executivo Federal, diz que o controle interno é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos para assegurar que os objetivos da administração pública sejam alcançados de forma confiável. Ainda segundo a CGU, a atividade de controle interno deve evidenciar eventuais desvios ao longo da gestão e convergir para a consecução dos objetivos fixados pelo poder público. São exemplos práticos de controle interno: a conferência periódica da folha de pagamento pelo Departamento de Recursos Humanos, a auditoria realizada pela CGU sobre os recursos repassados ao município para a construção de uma creche, por exemplo, o controle de almoxarifado e de patrimônio, ou ainda a conferência de notas fiscais de fornecedores para fins de pagamento. Reparem que o controle interno é uma atividade realizada por todos os agentes públicos, como parte do seu cotidiano, embora a maior parte sequer perceba que também é responsável pelo controle. É o que chamamos de controle primário, ou seja, a cargo dos gestores responsáveis pelas atividades na ponta. O controle interno também pode ser realizado por unidades ou agentes específicos, como é o caso das unidades de auditoria interna. Portanto, a atividade de controle não é privativa de órgãos especializados, como a CGU. Pelo contrário, o melhor controle é aquele realizado pelos gestores públicos no dia a dia, pois é ele que efetivamente previne a ocorrência de irregularidades e assegura que os objetivos do poder público sejam alcançados. Precisamos saber que a atividade de controle interno é pautada por alguns princípios, que valem tanto para a administração pública quanto para o setor privado. O primeiro deles é o da relação custo-benefício, ou seja, o controle não pode custar mais caro do que o benefício que se propõe a trazer. O segundo princípio se refere à qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários, ou seja, um controle interno, para ser efetivo, precisa ser realizado por pessoas com competência, formação, ética e integridade. Além disso, deve haver rotatividade entre os responsáveis pelo controle. Outro princípio é o da delegação de poderes e definição de responsabilidades, para que haja maior rapidez e objetividade nas decisões. Para isso, a responsabilidade do agente que recebe a delegação deve estar bem delimitada. O princípio da segregação de funções preconiza a separação entre as atividades de autorização, execução, controle e contabilização de operações, isto é, nenhuma pessoa deve ter poderes sobre as transações do início ao fim. Dessa maneira, sempre haverá um agente que vai controlar os atos de outro, bem como ser controlado por um terceiro que atuar no procedimento administrativo. Outro princípio do controle interno estabelece que todos os procedimentos devem estar bem definidos e formalizados. Isso evita que cada um faça do seu jeito. Esse é o princípio das instruções devidamente formalizadas. O princípio do controle sobre as transações nos diz que a organização deve realizar o acompanhamento das ocorrências contábeis, financeiras e operacionais por pessoas diferentes. O objetivo é verificar não só a legalidade, mas a legitimidade dos atos administrativos. Assim, a gente pode assegurar que todos sejam praticados de acordo com os objetivos da organização. Por fim, o princípio da aderência a diretrizes e normas legais determina que o controle interno deverá verificar se os atos da instituição estão de acordo com diretrizes, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos vigentes. Vamos ver como isso acontece na prática? Vamos usar o exemplo de uma loja para exemplificar. Lembre-se que esses princípios de controle interno também se aplicam às instituições privadas. Vocês lembraram? Quando o gerente da loja verifica se os funcionários estão registrados direitinho, se as notas estão sendo emitidas de acordo com a lei, ele está seguindo o princípio de aderência a diretrizes e normas legais, correto?
O gerente da loja deve também controlar os estoques e acompanhar as vendas para evitar desvios e prejuízos, concorda? Esse é o exemplo da aplicação do princípio do controle sobre as transações. Ficou mais claro agora? Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre os princípios de controle interno, sugiro que leia o material disponibilizado no curso.